Olá, amigos, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. Nós estamos agora no 4º capítulo da obra Aborto Sentimental em Caso de Gravidez Indesejada. Vamos analisar neste tópico o aborto de fetos anencéfalos. Conforme já abordado anteriormente, nós vimos que a corrente defensora da legalização do aborto de fetos anencéfalos funda-se principalmente na excludente de antijuridicidade determinada no artigo 128, inciso 2 do Código Penal, o qual permite o aborto em caso de gravidez decorrente de estupro, sendo configurado um aborto sentimental. Logo, os defensores da legalização do aborto sentimental se baseiam nesse fato. Segundo Busato, a eugenia refere-se à prática do chamado aborto eugênico, eugenésico ou piedoso, para fins de evitar que a criança nasça com deformidade ou enfermidade incurável. Nesta hipótese, subsiste o crime do aborto, pois embora o feto apresente má formação, a vida intrauterina se faz presente, remanescendo o bem jurídico a ser tutelado penalmente. O termo eugenia possui forte conteúdo discriminatório, pois tem como finalidade a purificação de raças. Ademais, a vida intrauterina, perfeita ou não, ela deve ser tutelada penalmente por força do direito penal e principalmente por força da Constituição Federal, a qual consagrou em seu artigo 5º o direito à inviolabilidade à vida, sendo esta direito humano fundamental. No mesmo sentido, leciona Hungria que o Código Penal não inclui entre os casos de aborto legal o chamado aborto eugenésico, que, segundo o projeto dinamarquês de 1936, deve ser permitido quando existe perigo de certo filho, em razão de sua predisposição hereditária, padecer de enfermidade mental, imbecilidade ou grave perturbação psíquica, epilepsia ou perigosa e incurável enfermidade corporal. Andou acertadamente o nosso legislador em repelir a legitimidade do aborto eugenésico, que não passe de uma das muitas tendenciosas charlatanice que se dá pelo nome de eugenia. Consiste esta num amontoado de hipóteses e conjecturas sem nenhuma sólida base científica. Nenhuma prova irrefutável pode ela fornecer no sentido de previsão de que um feto será fatalmente um produto degenerado. Eis a incisiva lição de von Franke. Não há doença alguma de pai ou mãe, em virtude da qual a ciência, de modo geral ou em algum caso particular, possa com segurança prever o nascimento de um produto degenerado que mereça, sem maior indagação, ser sacrificado. Os enfermos mentais, posto que capazes de reprodução, podem ter descendentes inteiramente sãos e são de alta espiritualidade. A grande maioria dos tuberculosos gera filhos perfeitamente sãos e até mesmo robustos. Na verdade, como observa Busato, o chamado aborto eugênico, ele possui uma relação estreita com o nazismo, o qual apresentava propostas de eliminação similares às leis eugênicas então editadas. Esse tipo de aborto fundamentava-se em deformidades físicas e mentais que o feto poderia apresentar, ou seja, uma situação em que não havia um prognóstico de morte. Nesse diapasão, comenta Noronha, a falibilidade do prognóstico, no caso concreto, haverá fatalidade do efeito pernicioso no ente em formação. Por isso, é mais uma razão para não se admitir a sua morte antecipada. Para Busato, é fato evidente que a determinação legislativa taxativa de hipótese de exclusão de antijuridicidade do aborto contida no artigo 128 do CP já não condiz com a evolução da sociedade e suas aspirações, nem tampouco com a realidade do avanço científico, pois desde a sua elaboração em 1940, a ciência avançou bastante com relação aos métodos de acompanhamento pré-natal. As hipóteses em questão estão restritas à gravidez resultante de estupro e à gestação que implica risco de vida para a gestante. O autor entende que, por tratar-se de uma causa especial de exclusão de antijuridicidade, a interpretação, em princípio, seria restritiva e não comportaria ampliação.
No entanto, assevera Bittencourt que, como via de regra, o direito clama pela absorção das razões sociais em constante evolução. Tem-se que, uma vez já reconhecida socialmente e tecnicamente como circunstância, justifica-se a prática interruptiva da concepção, a hipótese em apreço, essa hipótese, ela já é a prática interruptiva da concepção, ela já é contemplada no anteprojeto da nova parte do Código Penal, que atualmente tramita no Congresso Nacional, como nós já observamos em aulas anteriores. É perfeitamente defensável a orientação do anteprojeto da reforma da parte especial do Código Penal, que autoriza o aborto quando nascitura apresentar graves e irreversíveis anomalias físicas ou mentais, ampliando a abrangência do aborto eugênico ou piedoso. O anteprojeto prevê para a hipótese supramencionada a seguinte redação: não constitui crime o aborto praticado por médico se comprovado através de diagnóstico pré-natal que o nascituro venha a nascer com graves e irreversíveis malformações físicas e psíquicas, desde que a interrupção da gravidez ocorra até a 20ª semana e seja precedida de parecer de 2 médicos diversos que, ou sob cuja direção, o aborto será realizado. Como se pode ver, meus leitores, a tal situação é de conhecimento comum, não tomando forma somente no mundo jurídico em virtude dos trâmites legislativos, que sempre vem a reboque ou como resultado de um prévio posicionamento social. A matéria em questão já vem, inclusive, suscitando frequentes comentários de doutores sobre o assunto, valendo citar a passagem de Nogueira, referente ao aborto de fetos anencéfalos. O médico Tomás Gallup, em artigo bastante esclarecedor sobre o assunto e com sua experiência no atendimento de mais de 3.000 casais em exames pré-natais para diagnóstico de malformações fetais, examina a questão do aborto eugênico sob o prisma médico e informa que, na área de minha especialidade, a ultrassonografia e outros exames de alta precisão fornecem dados muito seguros sobre a saúde do feto nos casos de risco, nos quais, dado um quadro adverso, o casal deveria ter o direito de escolher livremente pela continuação ou interrupção da gravidez. Informa o ilustre médico que recentemente levantamento comparativo feito pela Federação de Ginecologia e Obstetrícia mostra que em 1970, cerca de 35% dos médicos eram favoráveis a uma lei que permitisse a interrupção da gravidez por anomalia fetal. Hoje, 90% dos obstetras pensam da mesma forma. Houve uma revolução do pensamento médico ditada por todo tipo de informação e pelos avanços tecnológicos, mas não acompanhada pela lei penal, nem por setores influentes da sociedade, observa o médico. E acrescenta que o que nós temos observados é que em 95% dos casos, diante de uma anomalia fetal grave, a opção do casal é a interrupção da gestação, ainda que ela não seja legal em nosso meio. E conclui, mencionando 2 precedentes da mais alta importância. Em dezembro de 1992, o juiz Dr. Miguel Neto, de Londrina, autorizou a interrupção de uma gestação na qual havia sido diagnosticada anencefalia. Em dezembro de 1993, Pinheiro Franco autorizou para interromper a gravidez de 23 semanas em feto portador de acrania. Ao nosso ver, são essas demonstrações claras onde o avanço da ciência médica procurou e obteve apoio e sensibilidade da classe jurídica. Observa este médico. Bussato alega que a gestação de um anencéfalo produz as mesmas aflições psicológicas na mulher que a gravidez decorrente de estupro. No estupro, os 9 meses de gestação representam suprema exigência e sofrimento da mãe, que a cada instante estará revendo as cenas horrendas que produziram esta gravidez. Já na anencefalia, a cada dia a mãe estará vendo o desenvolvimento agônico de um ser que dá mais um passo no inexorável caminho da morte. Para o autor, não há distinção possível no âmbito destas 2 situações do ponto de vista de valores jurídicos a serem preservados. Outro argumento em defesa do aborto de anencéfalos fundamenta-se na inviabilidade de vida extrauterina, derivada exatamente da falta de atividade cerebral. Observa
o autor, Busato. A anencefalia é uma patologia congênita que afeta a configuração encefálica e dos ossos do crânio que rodeiam a cabeça. A consequência deste problema é o desenvolvimento mínimo do encéfalo, o qual com frequência apresenta uma ausência parcial ou total do cérebro, região do encéfalo responsável pelo pensamento, a vista, o ouvido, o tato e os movimentos. A parte posterior do crânio aparece sem fechar e é possível, ademais, que faltem ossos nas regiões laterais e anterior da cabeça. Com base em tal argumento, o anencéfalo, ao nascer, está em estado vegetativo, ou seja, sua respiração e batimento cardíaco estão associados ao tronco, que permite essas ações mecânicas. Não há, entretanto, atividade cerebral propriamente dita, por falta do cérebro. Assim, este será condenado perenemente a esta condição vegetativa, sem qualquer possibilidade de desenvolvimento dos sentidos de uma vida, afinal, tal qual se espera. Observa o autor Busato. O perecimento do anencéfalo deriva da necessária interdependência entre o cérebro e o tronco, ou seja, ainda que o tronco produza determinadas funções essenciais, como o batimento cardíaco e o movimento pulmonar, ademais de outros movimentos involuntários e as diversas funções anatomicamente associadas ao tronco, é certo que a permanência deste funcionamento depende de outras atividades que incumbem o cérebro, como o funcionamento de glândulas e os movimentos musculares que facilitam a própria respiração. No desenvolvimento embrionário, por volta do 18º dia, inicia-se a constituição do sistema nervoso com formação da placa neural, conforme a precisa lição de Kocher. A superfície do ectoderma se espessa e começa a enterrar-se e dobrar-se sobre si mesma perto da junção do futuro cérebro e da medula espinhal no meio do embrião. As cristas neurais ectodérmicas de cada lado aproximam entre si e fundem-se de modo que o tubo enterra-se debaixo da superfície. O tubo neural formará o cérebro e a medula espinhal, os dois componentes do sistema nervoso central, e a crista neural originará todos os neurônios cujos corpos celulares estão localizados no sistema nervoso periférico dos nervos glândulos e plexos. Conforme descreve Sebastiani, a anencefalia caracteriza-se pela ausência de uma grande parte do cérebro, pela ausência da pele que teria de cobrir o crânio na zona do cérebro interior, pela ausência de hemisférios cerebrais e pela exposição exterior do tecido nervoso, hemorrágico e fibrótico. Dando continuidade a esta condição do feto anencéfalo, nós temos de um lado, como nós falamos, os defensores da legalização do aborto no caso de anencéfalo, que hoje, pela jurisprudência, já é permitido. Vamos ver, vamos dar continuidade. Outro aspecto relevante no que concerne a gestação de feto anencéfalo refere-se aos riscos à vida da gestante. Resta ainda, segundo Franco, sob angulação médica, verificar se a anencefalia diagnosticada provoca riscos à saúde da mulher, caso prossiga com a gestação. Nesse sentido, Sebastiani assevera que, do ponto de vista físico, a anencefalia aumenta significativamente o risco da gravidez e do parto para a gestante por várias causas. Entre elas, menciona-se o fato de estar acompanhada a miúde de polidrâmios, com todas as complicações delas decorrentes: dificuldade respiratória, hipotensão em decúbito dorsal, ruptura uterina, embolia de líquido amniótico, desligamento normoplacentário, atonia uterina pós-parto, entre outros. Comprovou-se, além disso, que os fetos podem ser grandes, macrosomia fetal, e a ausência de pescoço e o tamanho pequeno da cabeça fazem com que o tronco tenda a penetrar no canal do parto junto à cabeça, provocando assim uma grande distocia. Do ponto de vista bioético, Franco observa que as novas tecnologias na área biomédica possibilitam que, nos primeiros meses de gestação, a mãe possa dispor de uma informação que, em época anterior, não lhe era acessível. Seu útero abriga um feto anencéfalo.
Essa situação inteiramente nova coloca em linha de colisão dois valores relevantes. De um lado, o direito da mãe em preservar sua saúde física, psíquica e social e também sua autonomia de vontade. E do outro, o direito à vida de um feto anencéfalo. Como é equacionado do ponto de vista bioético esse impasse? A solução obriga a uma prévia explicitação de cada um dos valores em conflito, leciona o autor. A gravidez não é um episódio insignificante na vida de uma mulher. É algo que acarreta transformação total de seu ser. Continua. É uma duplicação. Um fazer-se dois. Outra pulsação e minha pulsação. Outra respiração e minha respiração. Já não é a mesma porque não é uma. Ela é transformada em dois. Junto a outro que agora é uma pulsação, uma respiração, mínimos sinais vitais. Estar grávida não é um assunto trivial, nem enfermidade, nem assunto de órgão corpóreo. É uma situação existencial, limite que coloca a mulher diante do supremo mistério de ser um com um outro ser. Desta forma, o embrião aparece para a mãe como um ser outro formando-se dentro do corpo materno. Segundo Franco, só numa perspectiva intensamente machista, poderia-se afirmar que essa duplicação não acarreta alteração na mulher e que, portanto, não há que se cogitar, mesmo nas condições de normalidade da gestação, que sua saúde física ou psíquica não seja afetada. O que dizer-se, então, quando o ser gerado nas entranhas da mulher é um feto anencéfalo? Segundo o autor Franco, a mãe gestante de anencéfalo tem o direito de optar pela mantença ou não do processo de gravidez. E ao decidir pela interrupção da gravidez ou pela antecipação do parto, pois não ofende nenhum dos 4 princípios que sedimenta a bioética, quais são autonomia, justiça, beneficência e não maleficência. Não é possível, se tratando de anencefalia, caracterizar o aborto, a interrupção do processo gestacional ou de antecipação do parto, pois o elemento básico para o reconhecimento do tipo é a existência da vida humana intrauterina e que, segundo o autor, inexiste no anencéfalo cuja malformação embrionária inviabiliza vida fora do útero. A intervenção médica na encefalia deve ser equiparada a outras situações médicas: gravidez molar, gravidez ectópica, afecção de uterina oncológica e, por último, afirma que a interrupção do processo de gestação ou adiantamento do parto são condutas havidas como atípicas. Oportuno mencionar aqui o caso da dona de casa Cacilda Ferreira, mãe de Marcela de Jesus Galante Ferreira, que sobreviveu 1 ano e 8 meses após ser diagnosticada com anencefalia. A mãe falou que sua filha foi um presente de Deus durante uma audiência no Supremo Tribunal Federal, que discute a antecipação do feto de anencéfalos, que foi realizada essa discussão no dia 28 de agosto de 2008. Sua filha Marcela morreu no início do mês de agosto de 2008. Assim relata a mãe: eu aproveitei muito tempo junto dela. Eu acho que quem interrompe a gravidez mata uma criança, não dá oportunidade de nascer. Crianças assim precisam de muito cuidado, carinho e amor. Em se tratando de gravidez de risco para a mãe em virtude de anomalia fetal, verifica-se que deve ser analisado, no caso concreto, o tipo de anomalia, anencefalia, gravidez ectópica, etc. Em sendo comprovado por médico que há risco de morte para a gestante, ainda que o feto porventura possa nascer com vida, caracterizado estará o aborto necessário e não sentimental, devendo ainda ser respeitada a vontade da gestante caso ela escolha levar a gravidez até o final da gestação. Entretanto, não havendo risco para a gestante, não deverá ser autorizado o aborto sob pena de restar violado o direito à vida. Este é o posicionamento da obra. Caso apresente a deformação fetal e essa deformação acarrete risco para a vida da gestante,
estará caracterizado o aborto necessário. Poderá ser feito o aborto necessário previsto pelo artigo 128, inciso 1 do Código Penal. Então, não haverá crime nesse caso. Mas caso não apresente risco de vida para a mãe, e caso seja realizado o aborto, estará caracterizado o aborto sentimental. Entretanto, esta não é a posição do Supremo Tribunal Federal, pois no dia 4 de abril de 2012, o STF proferiu a decisão na DPF, na arguição de descumprimento de preceito fundamental número 54, ajuizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde, cujo teor da decisão foi o seguinte. Decisão. O tribunal, por maioria e nos termos do voto do relator, julgou procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da interpretação segundo a qual a interrupção de gravidez de feto anencefalo é conduta tipificada nos artigos 128, 126, 128, inciso 1, inciso 2, todos do Código Penal, contra o voto do senhor ministro Gilmar Mendes e Celso de Mello, que, julgando-a procedente, acrescentavam condições de diagnóstico de anencefalia especificadas pelo ministro Celso de Mello, e contra o voto dos senhores ministros Ricardo Lewandowski e César Peluso, que a julgavam improcedente, impedido o senhor Dias Toffoli. Portanto, meus queridos, a posição atual do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o aborto de feto anencefalo não se enquadra nos tipos penais descritos no artigo 128, 126, 124 e os incisos 1 e 2 do artigo 128, segundo a notícia publicada pela Folha em 12 de abril de 2012. Após 2 dias de debate, o STF decidiu, por 8 votos a favor e 2 contrários, que a interrupção de gravidez no caso de feto com anencefalia é comprovadamente crime. Decidiu por não ser crime. Entendeu que a interrupção de gravidez no caso de fetos com anencefalia, comprovada por médico, não é crime. Os votos contrários foram proferidos pelos ministros Ricardo Lewandowski e César Peluso. O ministro Dias Toffoli não votou por ter sido considerado impedido, já que se manifestou sobre a ação enquanto era advogado-geral da União. O último a votar, o ministro César Peluso, defendeu que o feto anencefalo tem vida intra- e extrauterina, mesmo que dure apenas segundos ou dias. Não é possível pensar em morte do que nunca foi vivo, disse. Para César Peluso, este foi o julgamento mais importante da história do tribunal. Isso porque tentou definir o alcance da constitucionalidade do conceito de vida e de tutela normativa. Ainda no primeiro dia de julgamento, o ministro Ricardo Lewandowski proferiu o primeiro voto contrário à ação. Para ele, só o Congresso Nacional poderia mudar a lei e permitir o aborto nestes casos. Lewandowski foi o último ministro a se manifestar naquela data. O primeiro ministro a se manifestar sobre o aborto de fetos anencéfalos foi o relator da ação, Marco Aurélio Mello. Em um voto que durou mais de 2 horas, ele afirmou que obrigar a mulher a manter a gestação de feto anencefalo assemelha sim à tortura e a um sacrifício que não pode ser pedido a qualquer pessoa ou dela exigido. A ministra Rosa Weber e o ministro Joaquim Barbosa falaram em seguida, o voto do relator. Em seguida, voltou o ministro Luiz Fux, que afirmou que não entraria na discussão sobre a valoração das vidas. Ele assim disse: não sinto confortável de fazer a ponderação de que vida é mais importante, se a mulher ou a do feto. Já a ministra Carmen Lúcia afirmou que qualquer que seja a decisão da mulher sempre será uma opção de dor. E também votou a favor da antecipação terapêutica do parto no caso de fetos comprovadamente anencéfalos. O ministro Celso de Mello foi o 8º ministro a votar favoravelmente a antecipação do parto no caso de feto anencéfalos. Mello iniciou seu voto, ele iniciou o seu voto reforçando a separação entre o Estado e a Igreja.
Da melhor forma possível, ele explanou da seguinte maneira: o único critério a ser utilizado na solução da controvérsia agora em questão é o que se fundamenta no texto da Constituição, nos tratados internacionais e nas leis da República, disse. O ministro Gilmar Mendes foi o 7º voto favorável. O aborto de feto-anencéfalos tem o objetivo de zelar pela saúde psíquica da gestante, afirmou. Não é razoável, não pode ser tolerável, não pode ser tolerável que se imponha à mulher esse tamanho de ônus à falta de um modelo institucional adequado, asseverou. O ministro Aires Brito resumiu o debate dizendo que se todo aborto é interrupção de gravidez, nem toda interrupção de gravidez é um aborto para fins penais. O caso em questão, disse, é atípico e assim não deve ser entendido como aborto proibido em lei, mas como um aborto em linguagem corrente. Observa-se que outras anomalias graves não foram contempladas pela decisão. Foram estas: agenesia renal bilateral, ausência de 2 rins, holoprosencefalia, ausência do desenvolvimento do lóbulo frontal do cérebro, e aberração cromossômica graves, com malformações cardíacas e cerebrais múltiplas. A anomalia hora justificadora do aborto em comento é a malformação do tubo neural, que ocorre entre a 16ª e a 26ª semana e o 26º dia de gestação, aliás, caracterizada pela ausência parcial do encéfalo e da calota craniana. Meus queridos leitores, antes de todo o exposto até aqui sobre a questão do aborto em caso de fetos anencéfalos, apesar da Suprema Corte proferir decisão autorizadora do aborto de anencéfalos, dispensando a causa justificadora, no caso o aborto necessário, previsto no artigo 128, inciso 1 do Código Penal, a presente obra defende a necessidade de atestado médico sobre o risco de morte da mãe e a impossibilidade de vida extrauterina do feto. Ou seja, não basta somente o atestado de inviabilidade da vida extrauterina do feto. É necessário também um atestado que aquela criança oferece risco de morte para a mãe. Ou seja, deve ser feita uma ponderação de valores fundamentais. Caso não seja devidamente comprovado por médico a impossibilidade de vida extrauterina com ameaças de morte à gestante, não há que se falar em autorização médica ou jurídica para aborto de feto anencéfalo, pois neste caso o aborto não será mais de cunho necessário, e sim de ordem sentimental. O direito da mãe não pode se sobrepor ao direito à vida do feto, ainda que este venha sobreviver por dias ou segundos. Como nós vimos, nós temos um caso de uma criança anencéfala que sobreviveu quase 1 ano fora do útero. Não podemos dizer que essa criança está morta. Essa criança esteve viva durante quase 1 ano. Então, se a gravidez de feto anencéfalo não oferece risco de vida para a mãe, ele tem o direito de nascer. Ainda que viva por 1 dia, por 1 semana, por 1 mês, ele tem o direito de vir à luz. Nós não podemos resguardar o direito sentimental da mãe por ela entender que o filho vai sobreviver por poucos dias ou poucos meses. Nós não podemos sacrificar o direito à vida do feto, ainda que uma vida curta, por conta de um sentimento, por conta de um sofrimento da mãe. Porque o sofrimento da mãe, ele não deve prevalecer sobre o direito à vida do feto. Ok? Então, muito obrigada mais uma vez. Até o próximo tópico.